Glória a Deus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mais um dia na presença de Deus. Eu convido os irmãos aqui para lermos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, no verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, a vida às vezes nos impõe obstáculos, a vida nos impõe caminhos pedregosos. Às vezes nós percebemos que estamos subindo ao invés de estarmos andando em um local plano. Enfim, nós enfrentamos barreiras no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porém, uma coisa que nós podemos afirmar pela palavra de Deus é que o Senhor Jesus sempre tem e terá o poder de nos surpreender. Jesus Cristo é especialista em surpreender o seu povo. Às vezes, as pessoas podem até pensar, quando ouvem uma mensagem desta, uma saudação como essa, que isso é uma mensagem triunfalista, mas na realidade é porque só se fala de vitória, de surpresas de Jesus, quem já viveu, quem tem experiência própria para contar. Um crente, nós os crentes não falamos baseados na experiência dos outros, nós falamos baseados na nossa própria experiência e no que a palavra de Deus nos mostra claramente o que Jesus é capaz de fazer. O Senhor Jesus, uma certa vez, surpreendeu um homem que a Bíblia chama de Natanael, e olha que foi com a melhor surpresa, foi o melhor presente que Jesus pode oferecer, que é a salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo ali evangelizou e convidou Felipe a segui-lo, e Felipe saiu ali, sabe quando o novo convertido sai alegre, feliz. Felipe saiu ali muito alegre para falar para o seu amigo Natanael o que tinha acontecido, e a Bíblia diz que ele chega e diz: Natanael, eu encontrei aquele que está escrito na lei, nos profetas, aquele que Moisés falou, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Messias prometido. E Natanael perguntou de onde ele é. Ele disse: é Jesus de Nazaré, ele veio de Nazaré. E Natanael assim pergunta para Felipe: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso porque naquele tempo eles tinham um certo preconceito com a cidade de Nazaré. Era como se Nazaré fosse o submundo daquela época. E outra coisa, eles também esperavam o Jesus de Belém, conforme estava nas Escrituras. Então Felipe, pela sua euforia, não conseguiu explicar que Jesus nasceu em Belém. Quando ele diz para Natanael que Jesus veio de Nazaré, então Natanael duvida um pouco, e aí Felipe diz: olha, é o seguinte, se você quiser saber, vem comigo, vamos lá ver quem é essa pessoa. E quando Natanael chega diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E ele olha para Jesus e diz: de onde é que você me conhece? E Jesus falou para ele: antes que Felipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. Nessa hora, meus amados irmãos, Natanael fica espantado e imediatamente reconhece a divindade de Jesus Cristo, o que não vem ao caso falarmos agora, mas ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí ele espantado, e eu fui analisar, fui estudar por que Natanael ficou tão espantado quando o Senhor Jesus diz que o viu debaixo da figueira. É porque existem duas linhas de pensamento na escola teológica. Alguns acreditam que Natanael era um estudioso da Torá, e ele
tinha um lugar ali, uma figueira, um local secreto, onde ele ia para orar e estudar a palavra. Outros acreditam que quando houve a matança dos inocentes, a mãe de Natanael o escondeu quando os soldados vinham se aproximando ali, a mando de Herodes, para matar todos os meninos. A mãe de Natanael o embrulhou nos trapos, nos panos, e o escondeu embaixo de uma figueira. Então, como Natanael era contemporâneo de Jesus Cristo, isso aconteceu há 30 e tantos anos atrás, e ninguém sabia disso. Eu acredito mais na segunda hipótese, devido ao espanto de Natanael. Então, naquele momento, ele reconhece a divindade de Jesus Cristo e diz: olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, porque ele sabia que ninguém sabia desse acontecido na vida dele, a não ser ele e a sua mãe. Mas Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Deus encarnado, sabia de tudo o que aconteceu no passado. Meus amados irmãos, Jesus Cristo nos conhece, Jesus Cristo conhece a nossa história, Jesus Cristo é especialista em nos surpreender. Talvez você diga: eu já vi de tudo, nada mais acontece na minha vida. Pois se prepare, ainda tem muita coisa boa de Deus para acontecer com você, ainda tem surpresas grandes de Deus para você, ainda tem coisas que você vai ficar maravilhado, que você vai ficar maravilhada. Você diz: meu Deus, como é que pode? Como que pode ser isso? São coisas que só Deus vai poder explicar, são coisas que ninguém vai compreender, são coisas que só a fé opera, só a fé no nome de Jesus Cristo opera. Então se prepare para ser surpreendido por Jesus Cristo, para receber surpresas boas e maravilhosas da parte de Jesus. O meu espírito está alegre, ele está dizendo: fala mais, mas a ética também está dizendo para mim: já chega, tem um tempo. Eu tinha muito mais a falar, mas fica para uma outra oportunidade. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.